Oi, gente, bom dia. Vamos dar início aqui à leitura do nosso quarto capítulo, dessa leitura compartilhada do livro Cérebro da Criança. E hoje, a partir desse quarto capítulo, a gente entra num outro tema, mas dando continuidade aí a esse cérebro que está em pleno desenvolvimento. Mas no quarto a gente vai conhecer o conceito de memória, e vamos também aí desmistificar alguns mitos que existem, em cima desse construto, dessa toda potencialidade que a memória traz aí para esse cérebrozinho que está desenvolvendo e interagindo com o mundão aqui fora. Então, a primeira coisa que o autor traz, gente, é assim: uma das melhores maneiras de ajudar uma criança a lidar com experiências difíceis é compreender questões básicas sobre a ciência de como a memória funciona no cérebro. Olha só, ele inclusive traz um exemplo, de uma criança que os pais comentam: vamos voltar, vamos fazer natação, que era uma atividade, que era um esporte que essa criança amava fazer, e essa criança tem um comportamento assim não esperado, de que eu não quero, não vou, e os pais não compreendem o porquê de tudo isso. E aí ele vem trazendo justamente essa questão e essa definição da memória. É importante a gente conhecer e compreender como é que isso é construído, para que a gente possa aí lidar com algumas situações que são desafiadoras e que, na verdade, por trás, dessas situações existe toda uma causa, existe todo um porquê, que às vezes a gente acaba passando por isso de forma despercebida, tá? Então ele vem primeiro falar o seguinte: existem dois mitos principais em torno da memória, e ele traz o mito número 1 e o mito número 2 e vem explicar o porquê de não ser bem assim. Então o mito número 1 é que a memória é um arquivo mental. Quando a gente pensa em nosso primeiro encontro ou no nascimento do nosso filho, por exemplo, apenas abrimos essa gavetinha de arquivo, no cérebro, e a gente acessa essa memória. Bom, seria muito legal e muito conveniente se isso fosse verdade, mas não é bem assim que o cérebro funciona. A memória, ela tem tudo a ver com associações. Ela não é uma gavetinha ou uma biblioteca, um arquivo, um armário que está lá todo organizadinho e que aí aquela lembrança, aquela situação, aquele momento que a gente quer acessar vai estar lá pronto, intacto, organizado, e a gente vai conseguir acessar aquela memória da forma exatamente como aconteceu. Não. Como uma máquina de associação, o nosso cérebro ele processa algo no momento presente. Então vamos lá: uma ideia, um sentimento, um cheiro, uma imagem. Essa experiência que a gente está vivendo hoje, aqui agora, vai se relacionar, tá, com uma experiência ou com experiências que já aconteceram com a gente lá no passado. Então, essas experiências anteriores vão influenciar muito como a gente compreende o que a gente está vivendo e o que a gente está sentindo hoje. Então, até isso aqui que a gente está vivendo, essa experiência que a gente está vivendo aqui e agora, ela não está acontecendo da mesma forma para todo mundo, porque cada um está fazendo aí as suas associações, está conseguindo associar isso, essa leitura compartilhada, está conseguindo associar esse momento que a gente está vivendo agora com outras situações já vividas na sua vida. Então, ou seja, isso é algo muito particular, tá? Então, basicamente, gente, a memória é a forma como um evento do passado nos influencia no presente. Então, olha só, o tempo todo, tudo que a gente já viveu continua impactando e continua se relacionando com o que a gente está vivendo hoje. Ele traz aqui um exemplo, olha só. Imagine que você encontrou uma velha chupeta entre as almofadas do sofá. Que tipo de emoções e de memórias você vai sentir ou você sentiria você encontrando essa chupeta lá no sofá? Se você é uma dessas pessoas que ainda tem um bebê dentro de casa, tipo, faz parte do teu dia a dia ter chupetas no sofá, talvez isso é mais uma chupeta que está ali no sofá, como tem uma no travesseiro, como tem uma na cozinha, como tem uma em qualquer outra parte da casa.
Mas vamos pensar, se já fazem alguns anos que não tem mais bebê na tua casa, o teu caçulinha já cresceu, o teu caçulinha já está independente, o teu caçulinha, vamos imaginar a minha caçulinha que já tem 7 anos, já está cheia de vontades. Às vezes eu encontrar uma chupeta no meio de um sofá, isso vai fazer com que eu tenha, com que eu tome, né, e acesse lembranças, acesse memórias, acesse sentimentos da época que ela era um bebê, ou ela ou os outros, né? Então, eu posso olhar para isso e me lembrar de como era aquela chupetinha na boca da minha criança pequena, do medo, né, dos primeiros meses de vida. Eu posso associar a chupeta ao dia que a gente foi lá e entregou a chupeta para o palhaço no aniversário dela de 3 anos e foi o último dia de chupeta lá dentro de casa. Então, cada um vai fazer, né, associações de acordo com a sua história de vida e vai viver essa experiência de uma forma única e particular. Então, gente, memória é associação. Basicamente é isso. Então, o que é que ele continua falando? Vamos pensar em uma outra experiência também, né? Quando a gente bota uma música no carro e aí essa música acaba levando a gente, transportando a gente, né, para uma noite, para uma situação, para uma lembrança, né, para algo legal. Às vezes a gente até sente isso, né, o coração bate diferente. Às vezes a gente até fica lá com o rostinho todo vermelhinho de vergonha, enfim. Então, cada memória, tudo que está acontecendo hoje, no aqui e no agora, vai se associando com coisas que a gente já viveu, com experiências de vida que já aconteceram, e isso vai construindo as nossas futuras memórias também. Então, gente, é assim que funciona, é assim que a memória funciona. Uma experiência faz os nossos neurônios dispararem. Esses neurônios, vamos agora falar da forma científica ainda, esses neurônios vão se ligar a outros neurônios de experiências anteriores que a gente já teve lá atrás, né? E aí isso vai gerando gatilhos que vai fazer com que a gente tenha determinado comportamento. Ele traz aqui uma situação bem interessante, olha só. A filha dele, quando tinha 4 anos, ele foi e deu à sua filha um chiclete depois da aula de balé. E isso aconteceu algumas poucas vezes. O que ela queria e esperava depois de todas as aulas de balé era o quê? Imagina, toda aula de balé quando acabava, pai, meu chiclete, assim como às vezes tem ali o carrinho de pipoca na porta da escola, né? E por aí vai. E por que que isso acontece? Por que que quando a aula acaba, às vezes o carrinho de pipoca nem tá lá, às vezes nem tem chiclete na bolsa, às vezes enfim, mas a criança lembra e a criança vai perguntar e vai pedir. Por que que isso acontece? Porque os neurônios já, né, que estão ali no aqui e no agora, nessa criancinha, e no final da aula do balé, eles já se disparam, né? E se ligam com os neurôniozinhos de chiclete, que é aquela lembrança, aquilo ali que estava ali atrás. E era um caminho que naturalmente acontecia. Aconteceu algumas vezes dessa forma, né? Então, quando esse disparo do hoje se junta, né, com aquilo, com a lembrança de que eu vou ganhar um chiclete, isso se transforma ali num gatilho. E aí a criança vai chegar e vai pedir, né, e vai falar, e aí cada um vai expressar isso da forma que puder. Então, quando a aulinha do balé termina, o nosso cérebro ele já tem a expectativa de que vai ganhar um chiclete. Então, o gatilho, gente, ele pode ser um acontecimento interno, pode ser um pensamento, um sentimento, ou externo, que o cérebro vai associando com algo do passado. É muito interessante isso, por exemplo, e isso é o que vai fazendo com que a gente vá construindo hábitos também, né? Por exemplo, eu nunca tive o hábito de comer uma sobremesa após o almoço, não tinha esse hábito na casa dos meus pais, mas tinha esse hábito na casa do meu marido. Então, depois que a gente casou, aí sempre depois do almoço, tinha que ter uma sobremesa, uma fruta, né? Às vezes um suco adoçado, às vezes um chocolate e por aí vai. E aí é muito interessante como de repente o fato de eu não ter a sobremesa após, né, o almoço, isso começou a fazer falta para mim. De repente agora eu preciso ter uma sobremesa após o almoço.
Aí a gente acabou adaptando, aí a sobremesa se transformou em um café. Mas tudo bem, mas é como se isso gerasse um gatilhozinho e quando acaba o almoço, cadê? Tá faltando alguma coisa, né? Então o cérebro ele vai se preparando continuamente para o futuro com base no que aconteceu antes. Então as memórias, gente, elas vão moldando as nossas percepções atuais, fazendo a gente prever o que vai acontecer a seguir. Então, o nosso passado, ele está moldando o nosso presente e o nosso futuro por meio dessas associações que estão acontecendo dentro do nosso cérebro. Interessante, né? Mito número 2. A memória é uma fotocopiadora. Quando a gente acessa uma memória, a gente vê essa reprodução precisa e exata do que aconteceu no passado. Você se lembra de si mesmo em seu primeiro encontro, com roupas e cabelos, e acha engraçado o seu nervosismo do dia, ou vê o médico segurando o seu bebezinho recém-nascido e revive essas emoções intensas do momento. Não é exatamente assim também, mais um mito acerca da memória. Assim como a memória não é lá um armário, né, com gavetinhas que a gente vai lá e pá, pega aquela memória que eu quero ter naquele momento, é na verdade um conjunto de associações. A memória ela também não é tão precisa assim. Ela não é uma fotocopiadora como está dizendo aqui. Ela não é, gente, uma reprodução exata dos eventos que já aconteceram com a gente. Sempre que a gente recupera uma memória, a gente altera ela. Então, o que você recorda, ela pode ser exatamente o que aconteceu, certo? Mas o simples ato de você relembrar essa experiência, né? Você relembrar a experiência, isso já vai modificar. E às vezes essa modificação acontece de forma significativa. Vamos explicar melhor. Então, assim, as memórias elas vão ser distorcidas, às vezes ligeiramente e às vezes extremamente, embora você acredite que está sendo preciso. O que é que acontece então, tá? Vamos trazer uma situação, como ele sempre traz, eu acho muito legal essa forma que ele usa, a linguagem que ele usa no livro, que é muito clara, muito simples. Então, olha só. Todos nós já tivemos uma conversa com um irmão ou com o marido, em que ao contarmos uma história, eles acabam dizendo assim, não foi bem assim que aconteceu não. O nosso estado de espírito, né, quando a memória foi codificada, e o estado de espírito de quando a gente está recordando ela, influenciam e modificam a própria memória. Assim, a história que você realmente conta é menos história e mais ficção histórica. Olha só, gente. Então, essa ideia que a gente tem de que eu lembro exatamente o dia que o meu filho nasceu, eu lembro exatamente o dia do nosso primeiro encontro, não é bem assim. Porque o como eu estava me sentindo naquele dia e o como eu estou me sentindo hoje vão fazer com que essa memória ela sofra uma pequena ou uma extrema alteração, tá? Cientificamente, gente, por que acontece isso? Porque quando a gente recupera a memória, um conjunto neural é ativado, né? E esse conjunto neural, ele é parecido, mas ele não é idêntico ao que foi criado no momento da codificação. Porque eu não estou mais naquela experiência. Eu estou agora vivendo outra experiência. Então, vamos imaginar assim. E é engraçado, porque quando a gente começa a ler tudo isso, a gente vai lembrando de algumas coisas, né? Quando eu tive o meu primeiro filho, então foi uma experiência muito nova para mim, né? Então eu fiquei muito assustada, eu fiquei muito nervosa, muito preocupada, tudo era novidade, tudo me causava medo, pânico, enfim, por aí vai, muito ansiosa e tal. Mas eu lembro que foi uma experiência boa, né? Eu fiquei feliz, né, quando eu me tornei mãe, quando eu vi aquele rostinho pela primeira vez e tal, e tal, e tal. Quando eu vou resgatar essa memória do dia do nascimento do meu filho, eu resgato isso de formas muito particulares. Então, tem dias que eu consigo resgatar esse dia de uma forma legal, positiva, quando eu
por exemplo, eu estou escrevendo alguma coisa para ele, quando eu estou revendo fotos, né? Quando a gente está tendo ali um momento gostoso, eu consigo ter essa memória de uma forma muito positiva. Já quando eu estou passando por uma situação mais desafiadora, às vezes quando eu estou com medo de algo que vai acontecer, às vezes situações até que nem se relacionam com ele, né, com ele, meu filho, mas com outras pessoas, com outras experiências, mas que eu estou num momento mais mexido, às vezes essa lembrança do dia que ele nasceu, ela não é tão maravilhosa assim, né, porque vem a ansiedade, porque vem a angústia do dia e por aí vai. Então, dependendo do nosso estado de humor, essa memória, ela vai sim sofrer uma mudança ali, uma interferência, tá? Então, vamos manter esses dois mitos, tá, em mente, enquanto a gente vai falar sobre filhos, né, e a forma como essas experiências passadas provocam um impacto neles hoje. Lembrem-se, gente, de que a memória se trata de ligações do cérebro e não de arquivinhos organizados lá em ordem alfabética, catalogados e separados, não. E vamos lembrar também que essas memórias recuperadas, elas são vulneráveis à distorção, ou seja, elas não são cópias precisas e detalhadas do passado dessa criança. Então, a partir dessas duas, né, desses dois aprendizados acerca da memória, vamos começar a entender um outro conceito, que são as memórias explícitas e as memórias implícitas. E é muito legal quando a gente toma conhecimento disso aqui para compreender também muita coisa que está acontecendo na cabecinha das nossas crianças. Olha só, vamos pensar, né, quando na nossa memória assim, para trocar uma fralda. Vamos pensar nisso. Quando a gente se aproxima de um trocador, você não vai ficar assim para sua cabeça. Olha só, primeiro bota o bebê no trocador. Agora abre o pijaminha dele todo e levanta para que não molhe nada. Agora abre a fralda. A gente não vai fazendo isso assim, esse roteirinho na nossa cabeça, né? Não é necessário fazer isso. Agora, quando a gente vai trocar a fralda pela primeira vez, é necessário, né? Hoje, vamos imaginar, eu mãe de 3, já troquei tanta fralda que hoje eu vou lá de forma tão automática, hoje eu nem vou mais, nem preciso ir mais, mas eu vou de forma tão automática que a gente não usa mais, não tem essa necessidade mais do roteiro. Mas quando é a primeira vez, a gente precisa, tá? Então, olha só, essa memória que a gente tem de experiências passadas, por exemplo, a troca da fralda, influenciam o nosso comportamento no presente, porque a gente começa a perceber que essa percepção, né, de como é que troca ali, o que é que eu preciso fazer naquela hora, é tão automática que às vezes eu nem me dou conta do que eu estou fazendo. Se você me perguntar, assim que eu terminei de trocar toda criança, e me perguntar assim, sei lá, o que é que ele estava fazendo na hora que você estava trocando a fralda? Às vezes foi um momento tão automático ali, que eu nem me ligo, né? Às vezes no que eu estou fazendo, como eu estou fazendo. Às vezes a gente precisa ir lá conferir se eu peguei a fralda e joguei mesmo no lixo, né? Enfim, por aí vai. Então, olha só. Isso quando já é comum trocar fralda, quando já faz parte do meu dia a dia trocar fralda. Agora vamos pensar que se por outro lado é o primeiro dia que a gente foi trocar a fralda de uma criança, a gente nunca viveu essa experiência antes. A gente vai precisar fazer uma pequena pausa, né? Eu vou precisar pensar, né, como que eu vou ali segurar a perninha do bebê, o que é que eu vou fazer com aquela fralda, e tarará, e tarará, e tarará. Isso vai ter que ser muito detalhadozinho na minha cabeça, esse passo a passo, para que eu consiga realizar tudo isso. Então, isso também é uma memória, tá? Mas ela é diferente daquela memória primeira, que permite que eu troque a fralda sem nem pensar no que eu estou fazendo. Você consegue visualizar isso? Eu tenho a mesma situação, troca a fralda, mas eu tenho uma onde, foi a primeira vez, que exige que eu tenha lá todo um roteiro para que eu consiga realizar essa atividade. E eu tenho a minha 50ª vez que eu fui trocar a fralda, que isso já é automático, isso já é mecânico, eu já faço sem nem pensar nisso, né? Então, isso são dois tipos de memória, tá, gente? Que elas se entrelaçam e trabalham juntas na nossa vida cotidiana normal. A memória que permite que eu vá lá e troque o meu bebê sem nem saber, né? Sem nem parar para pensar nisso, é uma memória implícita.
né? Ali eu vou e papai faço, é automático. Já essa capacidade de recordar o aprendizado para trocar uma fralda, ou seja, de parar, ter que pensar passo a passo, tarará, ter o scriptzinho, é uma memória explícita. Ou seja, a memória explícita é uma recordação consciente. Eu preciso parar e eu preciso ter consciência do que eu estou fazendo aqui e agora para eu poder realizar essa atividade. Já a memória implícita, não, ela vai. Eu vou fazendo, eu não paro para pensar no que eu estou fazendo, eu vou lá e faço, tá? E vamos pensar assim, gente, vamos enfocar inicialmente na memória implícita. Por quê? Porque a memória implícita, ela já começa a se formar na nossa cabecinha no instante em que a gente nasceu. Então, desde o primeiro dia, desde o primeiro instante de vida dessa criança, essa memória implícita, ela está sendo construída. Não é nem no primeiro dia, viu, gente? Hoje, inclusive, já existem estudos que falam que desde a barriga, ou seja, a vida intraútero, essa memória implícita, ela já está sendo consolidada, já está sendo ali construída, tá? Então, vamos lá. E nos primeiros 18 meses de vida, ou seja, até ali por volta de 1 ano e meio da criança, a gente só codifica a memória implícita. Então, até 1 ano e meio, a criança, ela só codifica a memória implícita. A criança, ela não para pensar racionalmente no que ela está fazendo, tá? Ela não para montar um scriptzinho e imaginar que agora tem que ser isso, porque agora tem que ser aquilo. Não. Ela somente vai e faz. Vive o momento. Então, gente, o que é interessante a gente saber sobre isso? Um bebezinho, ele está codificando tudo. Ele está aqui, ó, arquivando tudo. Cheiro, sabor, som da casa, som dos pais, a sensação da barriga, como é que o meu corpo reage quando ele está com fome, o sabor do alimento, o sabor do leitinho morno, a forma como a minha mãe fica tensa quando chega alguém em casa, a forma como a minha mãe fica relaxada quando ela está tranquila. Então, todas essas experiências que estão acontecendo em volta desse bebê estão sendo codificadas e armazenadas nessa memória implícita, tá? O que é fundamental compreender em relação a isso? É que essa memória implícita, ela vai formando, tá, expectativas sobre a forma como o mundo funciona, com base nessas experiências que a gente está vivendo. Então, vamos lá. Lembra do que a gente falou, do balé e do chiclete? Acabou o balé, eu quero chiclete? Bom, aqui vai ser mais ou menos isso. Os neurônios vão disparando juntos e vão se ligando juntos e criando modelos mentais com base no que aconteceu no passado. Então, vamos imaginar que toda vez que eu volto para casa, que eu chego em casa, eu vou lá e abraço meu filho pequeno. Isso acontece sempre, com a frequência, tá? Então, ele vai começar a construir esse modelo mental de que sempre que eu voltar, sempre que eu retornar, ele vai ter afeto, vai ter conexão, vai ter esse momento gostoso comigo, certo? E aí, no dia que isso não acontece, gente, essa criança vai pedir de alguma forma, ela vai mostrar de alguma forma que ela está sentindo falta daquilo, porque o cérebrozinho dela, né, vai disparar esse gatilho para ela. A mesma coisa acontece, vamos imaginar, com uma criança que está fazendo aula com um professor. Vamos imaginar uma criança que está lá fazendo uma aula com um professor e que esse professor, normalmente, ele critica muito a forma como ela toca. Aquele tal exemplo de uma aula de piano. Ele ele reclama às vezes muito da postura, do que ele tem que fazer, como é que ele tem que sentar, como é que ele tem que tocar e tal e tal. Então, assim, ele sempre está ali criticando, apontando, reclamando. E isso vai criando um modelo mental para essa criança de que ela não gosta do piano, né? Ou mesmo de que ela não é uma pessoa que vai se dar bem com música. Então, às vezes, até lá na frente, essa criança ela começa a ter uma aversão a piano, a música e tudo, e ela não sabe explicar o porquê, ela não consegue explicar o porquê. E às vezes é justamente por conta desses gatilhos, né, dessas estruturas mentais que vão sendo construídas, né, lá nos primeiros anos de vida. Então, olha só, gente, por que é tão importante a gente saber disso? Que quando os nossos filhos
eles parecem reagir de uma forma extraordinariamente insensata, a gente tem que considerar se uma memória implícita não foi criada e criou um modelo mental que a gente precisa ajudar essa criança a explorar. Né? Às vezes a criança ela tem muito uma aversão a uma coisa, ou não quer fazer determinada coisa, ou se desorganiza muito diante de alguma situação. E às vezes a gente não entende o porquê daquilo. Aí é importante investigar um pouquinho para saber se na verdade não tem ali uma memória implícita que está gerando um gatilho mental, né, para que essa criança tenha esse tipo de aversão, tá, a essa situação. É importante a gente pensar nisso. Aí depois desse momento ele vem trazer uma conversa, né, que aconteceu entre a Tina, certo, que é a coautora do livro, e o filho dela, porque o filho dela justamente tinha tido um comportamento muito aversivo para voltar para as aulas de natação, e a Tina não entendia o porquê daquilo, porque de repente ele teve, né, uma reação muito difícil. Então, ela usou uma das estratégias que a gente já falou aqui, que foi a questão do contar histórias, recontar história, ou seja, usar a narrativa, tá? Para ajudar, né, o filho dela, que na época tinha 4 aninhos, a acessar essas memórias implícitas e trazer essas memórias para a forma explícita, ou seja, para aqui e para agora, tá? E trazer significado para isso. Começar a fazer sentido para ele, porque até então ele também não entendia o porquê dele não querer fazer a aula de natação, dele não querer, dele não gostar, dele, entendeu, não se jogar aí nessa experiência. Então, gente, às vezes é necessário que a gente promova essa transformação da memória implícita para a explícita, certo? Para que a criança ela possa se integrar, compreender e até mesmo buscar novas formas de lidar com algumas situações. Eu não vou ler o bate-papo aqui entre a Tina e o filho, eu vou fazer a leitura em áudio desse bate-papo e colocar lá no canal do Telegram, tá? Para que o nosso vídeo não fique muito longo. Onde nesse bate-papo ela vai estar falando como foi que ela abordou, né? Como foi que ela conversou com seu filho para poder resolver, né? Resolver ou ajudar o seu filho a lidar com essa situação e com essa experiência da natação, tá bom? Espero que vocês tenham gostado e eu volto no próximo vídeo para a gente falar sobre o final do 4º capítulo. Beijão!